Olá, pessoal, beleza? Na aula de hoje, então, a gente vai resolver alguns exercícios relacionados ao sangue, agora incluindo aí a questão do sistema RH, né, como a gente viu na última aula, e continuar falando aí sobre essa eritroblastose fetal, ou também chamada de doença hemolítica do recém-nascido. Então, vamos aqui para o primeiro exercício, onde ele fala que um homem de tipo sanguíneo A, RH positivo, e uma mulher AB, RH negativo, gostariam de saber a probabilidade de terem um filho, independente do sexo, com o mesmo genótipo do pai, né? Sendo que a mãe do homem é O negativo. Opa, então vamos ter que montar aqui uma genealogiazinha rápida aqui. Então vamos ver. O pai, né? O pai deles aqui é um A positivo, ok? Casado, então, com a mulher AB negativo. Então, um AB negativo. Gostaria de saber a probabilidade de ter um filho com o mesmo genótipo do pai. Bom, mudou aqui. Então, vamos ver aqui a questão do genótipo do pai. Então, a gente vai colocar aqui um filho. Bom, como o filho a gente não está interessando o sexo, a gente bota um losangozinho aí, que é a simbologia que a gente acaba utilizando. Então, ó, percebe que é o mesmo genótipo do pai. Então, o pai está falando que ele é um A positivo, então eu tenho que descobrir se ele é um Iazão, né? Um Iazão, Izinho, né? E se ele é Rzão, Rzão, ou é Rzão, Rzinho. Para isso, eu vou olhar a mãe dele. Olha só, a mãe dele, tá? A mãe dele, tá lá o pai dele, tá? E a mãe dele. Diz aqui que a mãe é um O negativo, tá? Beleza. Como é o genótipo do pai? Bom, se eu estou falando para você que a mãe é O negativo, se ela é sangue O, ela é um Izinho. E se ela é negativa, ela é Rzinho. Tudo bem? Então, olha só, se eu estou falando aqui que esse homem em questão aqui é A, então significa que ele tem um A, ok? E o que ele recebeu da mãe? Ele só pode receber da mãe o Izinho. Então eu tenho certeza que o genótipo dele é esse aqui, Iazão, Izinho, ok? Eu estou falando para você que o sangue dele é RH positivo, então de certeza o Rzão ele tem. Agora, o que ele recebe da mãe? Ele só pode receber da mãe o Rzinho, porque não tem outra coisa para ser recebido da mãe, a não ser o Rzinho. Então tá aí, este é o genótipo do pai. Então agora eu quero descobrir qual é a probabilidade deste casal ter um filho que seja deste genótipo. Então vamos lá, eu vou ter que cruzar tudo independente. Então eu tenho um Iazão, Izinho, vezes um Iazão e Bzão, tá? Um Iazão e Bzão. Por quê? Porque é um sangue AB. Tá, professor, e o fator RH? Calma, uma coisa de cada vez. Então vamos lá. Cruzando esse A com esse A aqui, então eu tenho um Iazão e Azão. Possibilidade de um Iazão com IBzão e Azão com IBzão, quer dizer, o sangue AB. Esse A com esse Zinho, Iazão, Izinho, e esse B com esse Izinho aqui, que vai dar, então, esse tipo de sangue, tá? Então, vamos lá. Qual é o genótipo do pai? O genótipo do pai é Iazão, Izinho. Lembra, é genótipo, não é fenótipo. Porque se fosse fenótipo,
esse é A e esse é A. A gente usaria os dois valores. Mas, então olha só, eu não quero, tá? Eu não quero esse aqui, ó. Isso aqui não me interessa, me interessa esse valor aqui, ó. Então, por esse valor aqui, eu tenho 1/4, ok? Então, agora vamos ver o fator RH. Então, eu sei que esse homem é Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, e a mãe é negativa. Então, se a mãe é negativa, então ela só pode ser Rzão, Rzinho, Rzinho. Cruzando esses aqui, ó, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho e Rzinho, Rzinho. Quem que eu quero? O genótipo do pai. Então, o genótipo do pai, esse é Rzão, Rzinho aqui, ó, esse e esse. Então, agora eu tenho 1/2. Tudo bem? O que eu faço com esses dois valores? Eu quero que o filho tenha as duas características ao mesmo tempo. Então, eu vou ter que fazer o quê? 1/4. Deixa eu botar a canetinha aqui azul de volta. Então, eu vou ter aqui 1/4 vezes esse outro valor aqui, 1/2. Então, qual é a chance de sair um filho com o mesmo genótipo do pai? É 1/8. Então, essa aqui é a nossa resposta. Então, 1/8, está aí o valorzinho que a gente quer. Tudo bem, gente? Tranquilo aí, né? Questão número 2. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na questão número 2. Então, ele vem falar de aloimunização. Tá? Alo é porque é diferente, tá? É a formação de anticorpos quando há ocorrência de exposição dos indivíduos, né, a antígenos não próprios. Então, quer dizer, uma aloimunização, você vai ter contato com alguma coisa de fora. E essa alguma coisa de fora vai estimular o teu organismo, tá? E aí ele vem contar toda a historinha, ó. Por exemplo, na transfusão de sangue incompatível, nas gestantes, cujos fetos em suas células apresentam os antígenos exclusivamente de origem paterna, que chegam à circulação materna durante a gestação no parto. A ocorrência da hemorragia feto-materna constitui a base da etiopatogenia de várias afecções, como a doença hemolítica perinatal, que é a doença hemolítica do recém-nascido, a plaquetopenia aloimune perinatal e a neutropenia aloimune neonatal. Reações do tipo enxerto versus hospedeiro e possível a gênese de algumas doenças autoimunes. Então, está falando aí que o negócio vem de fora, né, para a criança. Então, com relação às alternativas, verdadeiro ou falso. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Uma pessoa RH negativa só produzirá anticorpos anti-RH se for sensibilizada. Verdade. Lembra que a gente viu na aula? A gente falou que o indivíduo que é RH, né, positivo e o indivíduo RH negativo, nenhum dos dois, tá? Nenhum dos dois, tá? Opa, isso aqui é um menos. Deixa eu botar aqui embaixo. Nenhum dos dois, tá, tem anticorpos. Eles não têm anticorpos. Sem anticorpos, sem anticorpos. Por que o RH positivo não tem anticorpos? Porque se ele tiver anticorpos anti-RH, ele destrói o sangue dele. Então não tem sentido ele ter um sangue com anticorpos anti-RH. Já o indivíduo RH negativo, ele já também não tem anticorpos. Por que ele não tem anticorpos? Porque ele nunca teve contato com o fator RH. Então é como se o organismo dele nem soubesse da existência disso aí. Ok? Então tá. Quando é que o indivíduo aqui, esse aqui não vai produzir nunca, tá? O RH positivo não pode produzir o anticorpo anti-RH, porque senão ele destrói o próprio sangue. Mas o indivíduo RH negativo pode ser estimulado a produção de anticorpos por qual motivo? Porque ele teve contato, ele foi sensibilizado com o sangue RH positivo. Então, ele recebeu ou teve contato com RH positivo e o organismo teve que aprender a se defender fazendo o quê?
produzindo anticorpos. Então ele fala aqui, ó, uma pessoa RH negativa só produzirá anticorpos anti-RH se for sensibilizada? Verdade, tá? Verdade. Opa, saiu lá minha canetinha. Então a gente tem aqui uma verdade. Verdade. A sensibilização de uma pessoa RH negativa ocorre quando ela recebe transfusão, né, de um sangue RH positivo. Verdade, é o que nós falamos. Teve contato com sangue positivo e ela produziu os anticorpos. A sensibilização de uma pessoa RH negativa ocorre quando mulheres RH negativas geram um filho RH positivo. Sim, é a condição que nós tínhamos para ter essa doença. Opa, né, saiu aqui o pai, né, casado com essa mulher aqui, ok? E teve um filho. A mãe é negativa, o pai é positivo e essa criança é negativa. Então, teve essa sensibilização aqui. Tudo bem? Então, opa, aqui é positivo, escrevi negativo. Aqui. Então, só essa condição que é possível ter essa doença. Então, é verdade. A sensibilização de uma pessoa RH positiva ocorre quando ela recebe transfusão de RH negativa? Não. Não, ela não acontece. Então, o indivíduo nunca vai desenvolver anticorpos contra o próprio sangue dele. Então, é falso. Isso aqui é falso, gente. Por isso que o sangue RH positivo, tá? Ele seria o receptor universal, tá? Ele seria um receptor universal. Enquanto que o RH negativo só pode receber sangue de RH negativo, tá? Então, só para a gente ficar ligado, quem é o doador, né? Quem é o doador? Doador. Pá, não está pegando a minha caneta aqui. Quem é o doador? Opa, tá horrível a letra aqui. O doador universal. Quem é o doador mais universal? Universal que existe. O doador mais universal que existe seria o O, né, porque ele não sensibiliza ninguém, negativo, tá? Que ele não vai sensibilizar ninguém. E quem seria o receptor? Receptor, né? Mais universal. Universal. O receptor mais universal seria o AB. Positivo ou negativo? Positivo. Porque o positivo pode receber sangue tanto do positivo quanto do negativo. Agora, o indivíduo que é negativo só pode receber sangue negativo. Então, isso é falso. Então, a sensibilização de uma pessoa RH positiva ocorre quando mulheres RH positivas geram um filho RH negativo. Não, está aqui a condição. A mãe é negativa e o filho é positivo. Portanto, falso. Então, ficamos aí com a letra C nessa questão. Ok? Vamos para a questão número 3. Essa aqui é uma questão da CAF, tá? E eu quero mostrar para vocês uns segredinhos que apareceram nessa questão aqui. Deixa eu dar um espacinho mais aqui para baixo. Opa, não quero ampliar, quero dar um espacinho. Deixa eu desligar a caneta aqui. Tá, e vou abrir um espacinho aqui para a gente poder escrever. Então vamos lá. Vou botar a caneta mais fininha aqui. Então, uma mulher do grupo sanguíneo A. Então a gente tem uma mulher A. Casou-se com um homem do grupo B. Então, casou com um homem do grupo
P. E juntos tiveram 3 filhos. 3 filhos. Então vamos botar aqui. O primeiro filho todos do sexo masculino, tá? Já estou adiantando aqui. O segundo filho e o terceiro filho. Então ele diz aqui que o primeiro é A, o segundo é O, o terceiro é B. Todos do sexo masculino. E agora, estando a mulher novamente grávida, ela perguntou ao seu médico qual seria a chance desta quarta criança. Então vai ter mais uma criança aqui. Nascer uma menina, uma menina. Vai nascer uma menina sem risco de sofrer a eritroblastose fetal. Então, a gente não quer que ela tenha eritroblastose fetal, tudo bem? Já que o segundo filho, este aqui, ok? Teve a eritroblastose, teve o problema. Então vamos lá. Como é que eu vou saber se vai ter eritroblastose ou não? Para ter eritroblastose, a mãe tem que ser o quê? Negativa. E o filho tem que ser positivo. Essa criança aqui, ela já foi afetada. Então, ela teve a eritroblastose fetal. Tá? Então, ela teve eritroblastose fetal. Se ela teve eritroblastose, ela é positiva. Tudo bem? Ela é positiva. Agora, percebe o negócio? Ele pergunta aqui nessa mulher, tá grávida, ela pergunta, a pergunta, né, diz, a quarta criança nascer do sexo feminino sem eritroblastose. Você está percebendo que eles não querem saber qual é o tipo sanguíneo da criança, se ela vai ser O, se vai ser A, se vai ser B? Então você não se preocupa com isso. Mas, se a gente quisesse só dar uma ampliada no exercício, então deixa eu mudar. Vou botar uma outra caneta aqui, Isso que eu vou mostrar para você não está sendo pedido no exercício, tá? Mas eu quero saber quais são os genótipos, os possíveis genótipos desses indivíduos aqui, tudo bem? Por onde eu tenho que começar? Tenho que começar pelo O. O O eu tenho certeza, ele é um indivíduo izinho, izinho. Pela primeira lei de Mendel, veio da onde um izinho? Um izinho veio do pai e o outro izinho veio da mãe. Se o pai é B e a mãe é A, esse pai aqui, esse é o genótipo dele, porque ele tem um izinho para mandar para cá. E o genótipo da mãe é um iazão, izinho para mandar o izinho para cá. Essa criança nasceu A. Se ela nasceu A, ela recebeu o A da mãe, e recebeu o que do pai? O B? Não, se recebesse o B, ela ia ser B. Então ela recebeu o izinho. Da mesma maneira, esse indivíduo aqui recebeu o B do pai e o izinho da mãe. Então, só para a gente mostrar aqui no exercício como é que a gente descobre o tipo sanguíneo. Mas vamos lá. Diz aqui que essa criança teve eritroblastose. Se teve eritroblastose, vou mudar a caneta aqui, a cor da caneta, botar uma vermelhinha. Se ela teve eritroblastose, essa mãe é negativa. Esse pai é positivo. Tudo bem? Então a gente já sabe. Essa mãe, portanto, ela é Rzinho, Rzinho. Esta criança aqui, de certeza, recebeu um Rzão, mas recebeu o que da mãe? O Rzinho. Percebe que a primeira criança não teve eritroblastose fetal? Então, se ela não teve eritroblastose fetal, nós temos duas situações. Ela poderia ser o primeiro filho normal, né? O primeiro geralmente não tem problema, ou o filho poderia ser negativo. Tá? Poderia ser qualquer uma dessas duas razões, mas a gente não quer nada com o primeiro. A gente quer o segundo, para mostrar para nós que a gente tem certeza que ele é positivo, que teve a doença, ele ficou doente.
O terceiro filho não teve a doença, tá? Não teve a doença. Como já teve o primeiro, aqui o segundo filho com a doença, isso significa que essa mãe já foi sensibilizada. Foi sensibilizada. Então, os próximos RHs positivos poderiam sofrer, mas o terceiro filho não sofreu. Então, a gente vai supor que deu tudo certo e ele é negativo. Para essa criança aqui ser negativa, para ela não ter a doença, portanto, ela tem que ser negativa. Ok? Então, O, né? O, não, desculpa. Menina negativa. Esse pai aqui, que genótipo ele tem? Como já teve filhos que não tiveram a doença, tá? Quer dizer, teve os filhos negativos, então, de certeza, nós sabemos que ele tem um Rzão, então, ele obrigatoriamente tem que ter um Rzinho. Então, vamos lá. Qual é a chance de nascer uma menina sem a doença? Vamos cruzar. Rzão, Rzinho, vezes Rzinho, Rzinho. Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho e Rzinho, Rzinho. Tá aqui, ó. Quantos por cento? 50% de não ser positiva, né? Portanto, ser negativa. E 50% de ser menina. Ser menina. Então, 1/4 é a nossa resposta. Portanto, letra B. Então, 25% aí, né, de chance dela não ter a doença. Então, nascer menina e não ter a doença. Tudo bem? Então, é o raciocínio que a gente tem que ter. Questão número 4. Questão número 4. Olha lá, Dona Maria, 40 anos, moradora da zona rural de uma cidade no interior do estado, sem acesso ao hospital, deu à luz a 3 filhos, com a ajuda de uma parteira da localidade, em sua própria residência. Na primeira gestação, nasceu uma criança saudável. Sua segunda criança teve que ser levada ao hospital da cidade vizinha e foi diagnosticada com eritroblastose fetal. A terceira criança nasceu bem, sem sinais. Opa, então a gente já pode definir o quê? Já teve criança com eritroblastose? Então, o pai é positivo, a mãe é negativa. O primeiro filho, tá? Ó, o segundo filho teve a doença, certo? Essa criança primeira que nasceu aqui, ó, para nós, ela vai ser positiva. Por que que ela vai ser positiva? Porque o segundo filho está sendo afetado. Tá? Então, provavelmente ela nasceu, é claro que estava lá no parto em casa, ela não sofreu toda aquela inativação do fator RH. Então, portanto, ela deve ser positiva. A segunda criança, tá? A segunda criança, ela é positiva, porque ela ficou doente. Então, essa criança tem a doença. Vamos dar uma pintadinha aqui, ela tem a doença. A terceira criança, ela é normal. Então, se ela é normal, essa terceira criança aqui, ela é considerada negativa. Tá? Então, com base na situação descrita, é possível concluir: se ocorreu a doença RH do eritroblastose, a mulher era RH negativo, pois só assim poderia vir a produzir antígenos anti-RH? Não, anticorpos anti-RH. Não é antígeno, é anticorpo. A mãe tem que produzir anticorpo. A primeira criança foi responsável pela sensibilização da mãe, já que a segunda teve a doença. Sim, a primeira foi positiva, sensibilizou a mãe. Na hora que nasceu outra positiva, a mãe se defendeu. Essa é a nossa resposta. A terceira criança era RH negativo. Opa, livre da ação destruidora dos antígenos anti-RH que recebeu da sua mãe. Opa, não é o antígeno da mãe que mata a criança, tá? É o anticorpo da mãe, tá? Então, a mãe recebe o antígeno, produz anticorpo, e esse anticorpo que vai afetar a criança. Então, não é os antígenos da mãe, tá? O genótipo das crianças por ordem de nascimento,
são respectivamente Dzão, 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 Dzinho e Dzão, Dzão. Olha, essa mãe aqui, ela é, a gente pode falar que é Rzinho, Rzinho ou Dzinho, Dzinho, tanto faz, tá? Tanto faz. Ou Rzinho, Rzinho, tá? Se a gente está falando, tá, que ela é Dzinho, Dzinho ou Rzinho, Rzinho, o que ela mandou para esta criança? Ela mandou o Dzinho, para essa criança ela mandou o Dzinho e para essa outra criança ela mandou o Dzinho. Não tem outra coisa para ela mandar. Tá? Então olha lá, Dzão, Dzão, não pode. Dzão, Dzinho, até poderia. E essa última aqui, ó, não é Dzão, Dzão, é Dzinho, Dzinho. Ok? Como a terceira criança é RH negativo, o pai obrigatoriamente tem um genótipo, obrigatoriamente, o genótipo homozigótico Dzinho, Dzinho. Não, se ele fosse Dzinho, Dzinho, ia ser negativo. Então, o pai, ele é Dzão, Dzinho, por quê? Porque nasceu uma criança negativa, tá? Então, se nasceu uma criança negativa, esse aqui é o pai. Tudo bem? Então, por isso que a letra B é a nossa resposta. E a nossa última questão aí, né, padrão da ACAF, perguntando sobre o incorreto, tá? Perguntando aí o que é incorreto afirmar. Então, ele conta a historinha toda, né, sobre o fator RH, conta como é que isso acontece, bababá e bababá, e ele coloca aqui, ó, os pintadinhos aqui são negativos. Então, esse é negativo, negativo, negativo e negativo. Quando é que dá o problema? O problema é com a mãe negativa. Opa, deixa eu botar aqui. O problema é a mãe negativa mãe. Hoje a minha caneta não está ajudando. A mãe negativa e o filho positivo. Esse é a condição. Essa é a condição necessária para que a gente tenha a questão da doença. Então vamos lá. Após o nascimento, tá? Após o nascimento, a criança pode ter recebido, essa criança aqui, ó, ela teve a doença, tá vendo? Ó, o heredograma representa a família na qual a criança indicada pela seta teve a doença. Então, se ela teve a doença, ó, mãe negativa, ela é positiva, tá? Ela é positiva. Após o nascimento da criança, após o nascimento, a criança pode ter recebido sangue de um doador RH negativo, que não fosse a sua mãe. Pode ter recebido? Ela até pode, mas não é isso que vai fazer com que ela tenha a questão da doença. Porque olha aqui, ó, a criança nasceu, tá? A criança nasceu e ela tem que fazer uma transfusão, tá? Porque o sangue dela vem com as hemácias destruídas. Então a criança obrigatoriamente tem que receber a transfusão. Ó, como terapia, recebeu transfusões sanguíneas após o nascimento. A criança pode ter recebido sangue de um doador negativo que não fosse sua mãe? Claro que pode. Quem é positivo pode receber sangue negativo, não tem problema. O problema é a mãe que recebe o positivo de uma criança, produz os anticorpos e os anticorpos vão lá e destroem o sangue da próxima criança. Esse é o problema. No heredograma, todos os nomes normais representados são heterozigóticos para o fator RH. Olha, este homem é heterozigótico por quê? Porque teve um filho negativo. Então, ele é um Dzão, Dzinho ou um Rzão, Rzinho. É isso aqui. Essa criança é Rzinho, Rzinho, portanto, esse cara aqui é um Rzão, Rzinho. A mãe só manda Rzinho. Então, esse indivíduo aqui é Rzão, Rzinho.
E aqui é a mesma coisa. Esse indivíduo é Rzão, é Rzinho, porque teve um filho negativo. Então isso é verdade. O indivíduo 4, está aqui, representado no heredograma, só não desenvolveu a doença, pois sua mãe deve ter recebido soroterapia preventiva durante a gestação. Olha, geralmente o primeiro filho não tem a doença. Tá? O primeiro filho não tem a doença. Se tudo acontecer certinho, a mãe não tiver tido nenhum sangramento durante a gestação, ela pode gerar um filho normal. O problema vai ser o segundo filho. Tá? Só não desenvolveu a doença, pois sua mãe deve ter recebido soroterapia preventiva? Não. Não desenvolveu, porque não tinha que desenvolver mesmo. Tá? Essa vai ser a nossa incorreta. Agora, a chance do próximo filho do casal 7-8. Aqui, ó. Então, esse filho aqui, essa mãe aqui é Rzinho, é Rzinho. Ser RH positivo é de 50%. Mas, mesmo sendo RH positivo, não é normalmente esperado que desenvolva doença hemolítica. Por quê? Porque o primeiro filho foi negativo. Ó, se a gente fizer aqui o cruzamento, Rzão, Rzinho com Rzão, com Rzinho, Rzinho, a gente vai ver Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, 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 Rzinho. Tá vendo aqui, ó. O indivíduo, né? Chance de ser positivo, 50%. Aqui, ó. 50%. Tá? Mas, mesmo sendo positivo, não é normalmente esperado que desenvolva a doença. Sim, porque o primeiro filho foi negativo. Se fosse um filho positivo, aí até poderia acabar desenvolvendo a doença. Portanto, a nossa incorreta é a letra C. Tudo bem, gente? Então você está vendo aí que a questão da aplicação dos exercícios, de toda a parte de estudo de sangue que nós tivemos, é bastante tranquila. É só você dar uma paradinha, dar uma estudadinha aí na questão e você vai perceber que não sai nada além daquilo que a gente já trabalhou em sala. Ok, gente? Espero que tenha ajudado vocês e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço para vocês.